Oi, bom dia, sou Carol, somos a Igreja de Cristo daqui de Salvador e gostaria de dar um bem-vindo a todos essa manhã de domingo. Gostaria de animá-los a curtir, compartilhar e se inscrever nas nossas redes sociais. Tenham um bom culto e não esqueçam de separar o suco e o pão para a nossa ceia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, e céu, e céu. Glória, glória, aleluia, todo peso eu já deixei. Glória, glória, aleluia, todo peso eu já deixei.
ao banquete, todo peso eu já deixei. Estou indo ao banquete, todo peso eu já deixei. Glória, glória, aleluia, todo peso eu já deixei. Glória, glória, aleluia, todo peso eu já deixei. Olá, irmãos. Me chamo Ricardo e essa é minha esposa Elaine. Nós somos da Igreja de Cristo de Salvador. E esse é o momento da nossa Santa Ceia, que irei com todos lá na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 19 e 20, que fala o seguinte: Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Bom, irmãos, se a gente for pegar o momento da Santa Ceia, a gente tem vários pontos fortes, né? Mas o que eu queria explanar hoje aqui é a comunhão, né? O compartilhar. Quando eu leio essa escritura, eu fecho meus olhos, eu consigo, assim, me imaginar no momento da Santa Ceia, né? E o que Cristo queria, uma das coisas que Cristo queria transmitir para os discípulos naquele momento, né? Que é o compartilhar. Quando eu vejo ele dizer que o sangue, não só o sangue, o pão foi dado, a carne dada a todos, e o sangue também derramado em favor de vocês, eu vejo que Cristo ele deu o melhor dele para a gente, né? Para nos salvar. Então, assim, eu me pergunto, né, e eu posso fazer essa pergunta para vocês também: o que é que a gente tem dado de melhor para Cristo? Então, esse momento da Santa Ceia é um momento que a gente possa refletir, né, que possa olhar para dentro, olhar para o nosso coração e ver o que é que a gente tem feito e, a partir desse momento, pensar em fazer o melhor para Cristo. Entendeu? Tá sempre dando o melhor para Cristo, porque nesse momento, não só nesse momento, no momento da própria crucificação, mas nesse momento em si, eu enxergo que ele deu o melhor que ele tinha ali, que foi sua carne, a sua própria carne, o seu próprio sangue para nos salvar. Então que nós possamos olhar para esse sacrifício de Cristo, olhar para esse ato de compaixão que ele teve por nós e a gente fazer o nosso melhor sempre para Deus, sempre para Cristo. Pensar sempre no melhor que a gente pode oferecer, assim como ele ofereceu o melhor para a gente também. Era isso que eu queria falar com vocês e minha esposa vai terminar com a oração. Querido Deus, Pai Santo, Pai querido, eu quero muito aqui entrar em concordância com meu marido, Pai, que a gente possa abrir o nosso coração, dar o melhor para Ti, meu Pai, que toda a glória, toda a honra seja para Ti, que a gente possa, meu Pai, falar do Teu amor, que a gente possa expressar o Teu amor, meu Pai, aos nossos corações, e que a gente possa, meu Pai, ganhar almas para Ti, porque esse é o propósito da terra, meu Pai. Muito obrigada por o Senhor ter nos dado força, nos dado sabedoria, meu Pai, que o Senhor continue nos ajudando, meu Pai, nos guiando, meu Pai, ao Teu alvo. Muito obrigada, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos, e tenham um bom dia. Tchau, tchau. Antes de eu falar, cantava sobre mim. Tu tens sido tão
momento das nossas ofertas e queria ler uma escritura com vocês, que fica lá em 2 Coríntios 9:7, que diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não por pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, assim, irmãos, quando nós ofertamos a Deus, é porque Ele já nos ofertou primeiro, com a vida, com um trabalho, com a nossa casa, e tudo que nós tem vem de Deus, foi Deus que nos deu. E ofertar a Deus, dar a Deus, devolver, temos que dar com todo o nosso coração, com alegria, com determinação. Isso é que Deus quer de cada um de nós. E Ele diz, Ele ama quem dá com alegria. Quero orar. Querido Deus, Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor nos deu tudo, Pai, que precisamos, Pai, para viver e sobreviver, Pai eterno. A Tua palavra, Pai eterno, que nos ajuda, que nos dá ânimo, Pai eterno. Depois o pão de cada dia, Pai, te agradeço por tudo, Pai, que o Senhor sempre, Pai, esteja conosco como o Senhor tem feito, Pai, em toda a nossa vida, em todo o nosso caminhar. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Cantai ao Deus eterno, o único Deus do céu, da terra e mar. Foi Ele quem nos fez e sabe muito bem o nosso caminhar. Nos dá valor, coragem e forças para lutar. Nos ensina a amar e quer nos salvar. Seu reino é feito de amor, seu reino é feito de perdão. Só Deus pode nos dar a união. Seu reino é feito de amor, seu reino é feito de perdão. Só Deus pode nos dar a união. Cantai ao Deus de amor, o Deus que une raças, povos e nações, e com a só mensagem atrai e aproxima gerações. Nos dá valor, coragem e forças para lutar. Nos ensina a amar e quer nos salvar. Seu reino é feito de amor, seu reino é feito de perdão. Só Deus pode nos dar a união. Seu reino é feito de amor, seu reino é feito de perdão. Só Deus pode nos dar a união. Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos. Como é especial estarmos juntos nessa manhã, adorando nosso Deus, louvando a Ele. Deus é nosso maior amigo e nós queremos tanto agradá-lo nessa manhã com a nossa devoção, com a nossa fé e esperança em nosso Deus Todo-Poderoso. Então eu queria dar um bem-vindo a todos, nossos amigos, bem-vindo aos irmãos, aos nossos parentes, a todos que estão longe, os que estão perto, possamos nessa manhã concentrar na Palavra de Deus, deixar os problemas, dificuldades lá fora e realmente concentrar no que Deus tem para nos ensinar nessa manhã. Queria chamar todos a orarmos juntos. Vamos orar. Nosso bom Deus, muito obrigado por seu amor, obrigado pela sua rica misericórdia e bondade conosco. Obrigado por cuidar de nós, ser o nosso provedor e protetor a cada dia da nossa vida. Continua, Deus, por favor, nos protegendo contra o coronavírus e outras doenças que porventura vier, Pai, sobre nós. Encha-nos de Teu Santo Espírito, que o nosso desejo seja sempre agradar o Senhor, seguir a Cristo Jesus. Obrigado pelas nossas famílias, obrigado pela minha esposa,
os meus filhos, obrigado por meu neto, cada um da minha família e a família de todos. Senhor, possa estar com todos nós nos protegendo. Oramos a Ti, gratos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, nessa manhã nós vamos estudar um pouquinho a Palavra de Deus. Quero chamar a todos nós para lermos e abrir as nossas Bíblias em Salmo 23. Vamos para o livro de Salmos, no capítulo 23, do versículo 1 ao 4. O tema da nossa aula de hoje é Nada terei falta. É um tema desafiador, porque nós sentimos falta de muitas coisas, mas a palavra de Deus vem dizer esse tema para nós essa manhã, para a gente aprender com a palavra de Deus sobre esse assunto. Então vamos ler juntos Salmos capítulo 23, do versículo 1 ao 4. Vamos ler juntos? A palavra de Deus diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Então esse é um salmo de Davi. Davi mostra muita confiança aqui nessa passagem das Escrituras, como Deus é a sua confiança. Davi confiava na proteção e na provisão do Senhor. Era um homem de coração entregue. Davi chama Senhor e ele chama também de o meu pastor. Então Deus é, ao mesmo tempo que é o nosso Senhor, Ele é também o nosso pastor. E Davi fala: meu Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Davi era completamente satisfeito com o Senhor como o seu pastor. Davi sabia muito bem do que estava falando. As palavras de Davi não são palavras jogadas ao vento, né? Davi tinha experiência. Davi tinha vivido muito disso que ele estava dizendo aqui no Salmo 23. Em 1 Samuel 16, versículo 11, para vocês anotarem e ler depois, 1 Samuel 16, versículo 11, Davi era pastor de ovelhas, diz esse versículo, antes de se tornar rei. E é interessante a gente ver que Samuel foi à casa de Jessé, que era o pai de Davi, para ungir um dos filhos de Davi como rei. Samuel não sabia quem era dos filhos de Jessé que era para ser ungido. E Samuel chegando lá, ele percebe que Jessé traz quase todos os filhos para que Samuel pudesse ver. E no fim, Davi não estava lá, porque Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai. Davi, quando chega, então, eles mandam chamar Davi, Davi vem, e aí quando Samuel vê, logo Deus fala: esse aí é que é o homem que eu quero que seja o rei. Então Davi sabia, ele tinha a convicção profunda que Deus supria toda a sua necessidade em toda a sua vida. Davi tinha certeza que tudo que ele precisava, Deus iria suprir. Essa certeza que nós hoje, ao lermos versículos como esse e ver homem como Davi, que viveu a experiência e Deus supriu a sua necessidade, isso enche nossos corações de alegria e de esperança, de poder ver que nós podemos ser essas pessoas confiantes em Deus, que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Davi
Davi fala, Deus vai cumprir, vai suprir todas as necessidades. Nossa, e Deus vai suprir tudo o que precisamos e não o que desejamos. É interessante a gente poder pensar nisso, que nós desejamos muitas coisas, desejamos inúmeras coisas, mas de fato o que a gente precisa são coisas mais básicas, e essas coisas Deus tem o prazer de suprir as nossas necessidades. Quando eu sinto que está me faltando algo, geralmente quando eu vou ver realmente lá no fundo, é mais um desejo do que realmente algo que eu preciso. Eu tenho essa experiência comigo. E Deus não tem deixado faltar nada que eu preciso. Se você fizer uma análise da sua vida também, você vai perceber que Deus não tem deixado faltar nada na sua vida que de fato você precisa e não o que você deseja. Nessa pandemia, quando ela começou, comecinho depois de março ali, foi que veio o isolamento social, tudo fechou, as escolas, né, fecharam e outras coisas mais que vocês sabem. E a gente se reunia numa escola, e com o fechamento das escolas, não tínhamos mais o espaço para a gente fazer os nossos cultos como igreja, presencialmente. E eu confesso para vocês que eu fiquei muito inseguro. E agora, o que nós vamos fazer? Falei com a minha esposa ali e com alguns irmãos como que vamos fazer para ensinar a palavra de Deus, para levar a palavra para outras pessoas. O lugar que a gente reúne agora está fechado. Como que nós vamos fazer? Foi um momento assim de incertezas, né, na minha vida. E como que vamos estudar a Bíblia com as pessoas, como que vamos estar na igreja em casa. A gente fazia tudo isso presencialmente. Eu nem sabia fazer uma transmissão online, não sabia o que era Zoom, Meet, Hangouts, por aí vai. A gente usava o WhatsApp mais para as conversas, né, e o Skype para reuniões, mas transmitir aula ao vivo para as pessoas ou gravar, eu não sabia gravar um culto. E de repente você está falando ao vivo para as pessoas na igreja, e eu me vi agora falando na frente de uma câmera como eu estou agora, gravando. E para mim no início foi muito, muito difícil fazer isso. Mas Deus, como é um Deus supridor e um Deus provedor, Deus providenciou no momento exato cada coisa para que pudesse acontecer no momento certo. Eu lembro quando a gente precisou gravar o culto, prontamente surgiram irmãos que sabiam fazer. E eu sou imensamente grato a irmãos como o Icla, que me ajudou bastante na gravação, na edição, pra gente fazer, e tem ajudado até hoje. Carol, o Ricardo, que aprendeu também a fazer, né? A minha filha Maria Gabriela, que me ajuda aqui na arrumação, me ajuda na organização, na gravação. Nesse momento ela está aqui de trás da câmera me ajudando. Muito, muito especial. Minha esposa, que me ajuda no cenário, nas coisas aqui para ficar organizado, na luz. E tudo isso a gente foi aprendendo e Deus foi colocando as pessoas certas para que pudesse acontecer, porque afinal de contas a igreja é de Deus, o reino é de Deus, e Ele vai fazer acontecer sim, para que a igreja dele possa estar sendo ensinada, instruída, e assim poder todos nós glorificar o nome de Deus. E tem sido tão especial os cultos online, né? Ainda que a gente não pode estar junto, mas como tem sido especial nas manhãs de domingo, a gente poder ouvir a palavra de Deus, louvar juntos com quantos irmãos, né, que têm se envolvido nessa edição dos cultos, pregações de irmãos de outros estados que têm pregado para nós.
Eu tenho feito pregações para outros estados também, irmãos de outros países que pregaram para nós. Quantos já não vieram e fizeram esse trabalho para a gente? Como recentemente a gente teve o James, a gente teve o John Rios, Galileu pregando para a gente de fora e outros irmãos aqui. Nossa parceria com Recife, fizemos culto compartilhado com Recife. Como é e tem sido e é especial esse momento onde nós estamos aprendendo bastante e glorificando o nome de Deus. Deus supriu tudo. Ele é Senhor e pastor das nossas vidas. Por isso que Davi fala aqui no versículo 2 de Salmo 23, quando ele diz: em verdes pastagens me faz repousar. Interessante ver Davi falando isso, né? É muita confiança. Deus é quem nos dá a comida e nos faz repousar. No mesmo versículo 2 ele fala: ele me conduz por águas tranquilas. Deus nos conduz por águas tranquilas. Águas tranquilas são águas limpas, águas calmas, águas transparentes, águas que não têm ondas, turbulências fortes, correntezas fortes. Elas são tranquilas, boas para descansar, tomar um banho e atravessar. Por quê? As ovelhas, elas vão beber e elas bebem e beber em águas calmas para uma ovelha tem muito a ver. Se elas bebem águas turbulentas com correntezas fortes, elas podem cair e se encharcar com a sua lã e não poder mais se levantar. As ovelhas, elas podem chegar de peso de lãs até 10 quilos de lã. E uma vez molhadas, esse peso pode dobrar o peso de uma ovelha. Imagina como ela fica pesada e ela precisa de águas calmas e tranquilas para descansar e tomar a sua água. Por isso que Davi está dizendo que Deus conduz a gente por águas tranquilas, porque nós somos comparados como ovelhas e Deus o nosso pastor. E no tempo de pandemia que a gente ainda está vivendo, o coronavírus, Deus está nos conduzindo. Você tem essa confiança? Você realmente acredita que Deus está nos conduzindo? Eu queria chamar todos nós a ter essa confiança. Você está com medo? Está inseguro? Vamos dizer assim que pode acontecer com todos nós, somos seres humanos. Mas escrituras como essas nos ajudam a entender que confiar em Deus, confiar que Deus está no comando, é que vai trazer essa tranquilidade em nossos corações, hoje e sempre. É interessante ver o tamanho da confiança de Davi, que nos Salmos, quero chamar vocês para ler comigo, Salmos 46, versículo 1, quando ele diz assim, Salmos 46, versículo 1, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Que coisa profunda e traz segurança. Quando Davi fala, Deus é o nosso refúgio, é o meu refúgio, é a nossa fortaleza. Deus é o auxílio presente na adversidade. Confiar que no momento de adversidade Deus é o auxílio, isso traz muita confiança em nossas vidas, em nossos corações. E eu queria chamar todos nós a ter essa confiança que Deus é o refúgio, que Deus é a nossa fortaleza, que Deus é o nosso auxílio sempre presente em todos os momentos e também na adversidade. Voltando lá em Salmo 23, a gente vai voltar sempre lá, para a gente ir vendo direitinho aqui cada versículo. 23, versículo 3, quando ele diz, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça. Traz uma informação muito boa, porque Davi diz que Deus restaura o seu vigor, refrigera a alma, né? Dá vida ao coração. E ele fala que Deus guia ele pelas veredas da justiça.
Olha, ele sabe que vereda significa um caminho estreito, um caminho apertado. Quem já andou em caminhos pequenos, estreitos e apertados, provavelmente você já andou numa vereda e nem sabia que era uma vereda. Mas veredas eram formadas pelas águas, quando no tempo de chuva, as águas que desciam dos morros, né, dos montes, iam formando aquelas correntezas de águas, veredas, e com água descendo, e geralmente essa água descia até um lago, um rio, uma lagoa, e ficava aqueles caminhos por meio da floresta, por meio do matagal. E o que acontece? Os animais andavam também por essas veredas. Os animais são inteligentes, eles sabiam que aquela vereda onde a água passou, ela iria sair onde tinha água, um rio, um lago, uma lagoa. Então, geralmente as veredas são usadas para cortar caminho ou um atalho, porque elas vão sair sempre em algum lugar. Porém, uma pessoa para andar por uma vereda, precisa ter conhecimento da vereda. Precisa saber onde que essa vereda está indo, a que lugar ela vai dar. E para isso você precisa andar com alguém que conhece, se você não tem conhecido. Por isso Davi fala no Salmo 25, versículo 4 e 5, quando ele diz assim: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Olha, Davi tinha consciência que Deus iria mostrar o caminho e ensinar as veredas. Ele tinha convicção de que Deus era a pessoa certa para ensinar esse caminho e ensinar a vereda. E quando nós nos conscientizamos disso e buscamos esse Deus que é Senhor e Pastor, a gente está dizendo: Deus, eu entrego a minha vida para que o Senhor me ensina a vereda para onde eu devo andar, o caminho que eu devo andar. E Davi pede para Deus lhe guiar nas veredas da justiça, para ser verdadeiramente uma pessoa justa. Necessitamos verdadeiramente, precisamos verdadeiramente de Deus. Deus é justiça. Deus é o nosso guia. Só Ele vai nos guiar verdadeiramente na vereda da justiça. Com essa convicção, a gente vai poder andar mais seguro, como Davi andava. Andar mais confiante, como Davi andava. Outro versículo aqui, o versículo 4 de Salmos 23. Olha o que Davi fala: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. É interessante ver o tamanho da confiança que ele tinha. Quando ele andar pelo vale das trevas e morte, ele fala: não temerei perigo algum. Por que ele não temia perigo algum? Simplesmente porque Deus estava com ele. Quando nós estamos com Deus do nosso lado, a gente anda seguro. Não anda com medo de qualquer coisa, de coisas que vão acontecer, coisas que irão acontecer daqui 1 mês, 3 meses, 5 anos, 10 anos. Quando envelhecer, quando eu estiver velho, a gente tem que estar com medo. E o Deus que está conosco, que está nos ajudando, onde fica? O medo fala mais alto do que Deus? Davi, quando falou isso aqui, mesmo quando eu andar pelo vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, ele tinha experiência no que ele estava falando. Em 1 Samuel 22, capítulo 1, você pode anotar 1 Samuel 22, capítulo 1, Davi foi perseguido por Saul. Ele se escondeu na caverna de Adulão para não ser morto por Davi, por Saul. E ele
sabia o que era ser perseguido, sabia o que era ter inimigos, mas Deus estava com ele. Vamos ler junto 1 Samuel 23 para a gente entender melhor o que Davi estava falando. 1 Samuel 23, 8. A gente vai ler o 8 e depois o 14. Olha o 8 que diz. 1 Samuel 23, 8. E Saul convocou todo o seu exército para a batalha, para irem a Keila, e cercaram Davi e os homens que o seguiam. Olha o versículo 14 agora, por favor. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia Saul procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Davi sabia o que ele estava falando. O Senhor não deixava Davi ser entregue na mão de Saul, porque ele confiava em Deus. Davi estava se escondendo nas colinas, no deserto. Imagina deserto quente, sem água, sem comida, caverna escuro, sem luz, sem suprimento. Davi não temia perigo algum. Por que ele não temia perigo algum? Porque o Senhor estava com ele. Temos que ter essa confiança que Deus está conosco. Agir com sabedoria, agir com cautela, com fé, mas sempre vendo Deus está comigo, o Senhor está comigo. Eu não sei o que você está passando nesse momento, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, consigo mesmo, lutas internas. Eu não sei o que está passando com você, mas uma coisa eu sei: se o Senhor estiver na sua vida e você dizer isso, o Senhor está comigo, nada vai poder te abalar, nada vai te deixar com medo, porque Deus supre todas as nossas necessidades. Davi tinha essa coragem porque Deus estava com ele. Quando nós estamos com Deus, nós temos coragem para o bem, coragem para ir em frente, coragem para ser positivo, coragem para amar o próximo, amar nossa família. Temos coragem para fazer as coisas certas. Nesta pandemia, que não lhe falte coragem. Diga: Deus está comigo nessa pandemia. Não fique com medo. Cauteloso, sim. Se resguardando, sim. Se protegendo, sim. Mas não com medo. Não frustrado, inseguro. Não. Quem tem Deus não anda assim. Olha Davi no Salmos 34, versículo 7, um pouco mais para frente. Olha como Davi falava e agia. Salmos 34, versículo 7. Quando ele diz assim, ó: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Você confia, você acredita que o anjo do Senhor está ao seu redor, está ao nosso redor, como sentinela, nos protegendo? Ou isso é muito distante? Se está distante, tenha fé. E para ter fé, leia a Bíblia. A palavra de Deus nos enche de fé. Ao ouvir a palavra de Deus, nós nos enchemos de fé. O anjo de Deus é sentinela ao nosso redor. Mas também nós precisamos pensar que Satanás também está ao nosso redor. Em 1 Pedro 5,8 fala que o inimigo anda como leão em volta de nós, procurando a quem devorar. No momento que nós não estamos protegidos por Deus, protegidos pela nossa fé em Deus, nossa confiança em Deus, ficamos vulneráveis para o inimigo em nossas vidas. Que a gente possa ter essa confiança que Deus tem um exército para nos proteger. Deus protege a todos a quem o ama. Eu fico lembrando da história de Eliseu e o seu servo. Quando o servo do Eliseu, numa certa manhã, ele levanta e olha as colinas, o exército inimigo estava em volta, ia matar e pegar todos eles.
ele grita e fala para Eliseu: "Ah, meu senhor, o que faremos?" Em 2 Reis, quero ler com vocês, 2 Reis, versículo 6, é uma história de coragem, fé. 2 Reis 6, 16. Começando aí no 15. 2 Reis 6, 15. Olha aqui Eliseu, a conversa de Eliseu com o servo dele, quando eles avistaram as montanhas e estava o exército inimigo para atacar a eles. No versículo 15 do capítulo 6 diz assim: "O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: 'Ah, meu senhor, que faremos?' O profeta respondeu: 'Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles.' E Eliseu orou: 'Senhor, abra os olhos dele para que veja.' Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu." Olha que cena! Aqui mostra que a gente pode até andar com pessoas que têm medo, que vai se assustar, mas para quem você vai recorrer? O servo recorreu para o profeta, o homem de Deus, que orou e falou: "Não tenha medo, não fique com medo. Quem está conosco é mais numeroso, muito mais forte e vai nos dar essa vitória." E foi assim então que ele conseguiu. Ele ora e aí em seguida o servo de Deus olha de novo e vê as colinas tomadas por cavalos de carros de fogo, e que ia ganhar aquela guerra num piscar de olhos. Depois vocês podem ler e ver como foi o final. Deus protege quem ama a Deus. Nós amamos a Deus? É uma pergunta boa para a gente pensar. Amamos, sim. Vamos ter fé. Vamos confiar em Deus. Davi não foi um homem perfeito. Davi teve muitas vitórias, mas ele teve também algumas derrotas durante a sua vida. Mas uma coisa interessante no caráter de Davi não deixou que as derrotas tirasse a sua confiança em Deus. Davi era positivo nas promessas de Deus, era confiante nas promessas de Deus. Como tem sido a sua vida? Depois de tantas vitórias, vem uma derrota, você já esquece das vitórias que Deus deu e fica desacreditado, sem confiança. Lembre-se que nós temos um Deus que é nosso pastor, que cuida de nós, como Davi cuidava das ovelhas. Olha, quero ler com vocês também Salmo 27, para vocês pegarem esses salmos, anotarem, lerem em casa. O Salmo 27, versículo 14, a palavra de Deus diz: "Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor." Aconteça o que acontecer com a nossa vida, com a sua vida, espere, seja corajoso e de novo, espere, porque Deus vai trazer e suprir e proteger a nossa vida no momento oportuno e o mais rápido que Deus puder em nossas vidas. Quero voltar a ler com vocês aqui em Salmo 23, versículo 4. Vamos voltar lá de novo. 23, versículo 4. Quando o Davi fala, na segunda parte, ele fala: "A tua vara e o teu cajado me protegem." Interessante a gente poder ver esse final aqui desse versículo, que Davi fala sobre cajado e a vara que protegem. Geralmente quando a gente pensa em vara e cajado, a gente pensa que é para bater, que é para empurrar, para tocar, né? Cutucar, como dizem. Mas a vara era algo comprido, assim, bem comprido, que ela servia para proteger a ovelha. E ela tinha na ponta
uma espécie de interrogação, que aí o outro se chamava cajado, né? O cajado, aqui eu fiz uma adaptação, que ela vinha com a ponta, né? Mas era para poder tirar do caminho da ovelha os galhos, os espinhos, para que ela pudesse estar protegida e livrar a ovelha de ficarem presas em arbustos e espinheiros. Era para isso, era para proteger, para cuidar. Tamanho era o cuidado do pastor, tamanho é o cuidado de Deus com as nossas vidas. Deus é um Deus maravilhoso. Versículo 5 do 23, que eu quero ler o 5 e o 6 agora para a gente finalizar. Salmo 23, versículo 5 e 6 fala: Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então, Davi está dizendo aqui que Deus prepara um banquete à vista dos amigos e coloca óleo em sua cabeça. Isso tem um significado. Onde tinha muitas ovelhas, por causa da lã e de muitas coisas que juntavam em sua lã, juntava-se muitos bichos, moscas e todo tipo de voadores em suas cabeças. E o que o pastor fazia? Ele pegava óleo, azeite, né, e colocava sobre a cabeça do animal para que ele pudesse pastar em paz, não com aquela angústia, falta de sossego para comer. Enquanto a ovelha pastava e comia, poderia ter ursos e leões enxergando de longe, vendo, mas o pastor estava protegendo e olhando. Ele fala que Deus é assim. Às vezes a gente está em lugares onde tem leões e ursos, e a gente, por estar servindo a Deus e debaixo do cajado e da vara de Deus, Ele está nos protegendo, literalmente. E aí ele fala no versículo 6 que a bondade e a fidelidade de Deus o acompanha, e por isso ele volta a casa. Deus é bom, Deus é fiel. Somente por causa disso devemos estar na casa de Deus, junto com Deus, cheio do Espírito dele, da palavra de Deus em nossas vidas. Davi tinha essa convicção. Você que está pensando ou que está longe de Deus, que não tem se relacionado com esse Deus, que tem se afastado de Deus, queria te encorajar a pensar nesse Deus Todo-Poderoso, que é bom e fiel e que nos acompanha toda a nossa vida, e a repensar como tem sido a sua vida de confiança em Deus. Você tem realmente confiado ou tem corrido atrás das suas coisas e dos seus interesses? Para finalizar, quero ler com vocês João 10. João 10 é uma escritura que dá uma sequência sobre Deus sendo o pastor e Jesus sendo esse pastor em nossa vida. João 10, versículo 14, a gente lê assim, Jesus dizendo: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Jesus é hoje o bom pastor, onde nós todos precisamos e devemos buscar esse bom pastor. Jesus é o bom pastor que vai atrás de uma ovelha que está longe ou que se perdeu. Jesus é esse pastor que está disposto a deixar 99 para ir atrás de uma. Que amor é esse que Deus tem por nós, que Jesus tem por nós. E eu queria chamar todos nós nessa manhã a pensar nesse Salmo 23, a meditar. Queria chamar todos vocês a pensar, ler de novo essa escritura e dizer: o que esse Salmo diz para mim? O que ele está comunicando para mim? E refletir sobre isso. E antes de dormir, pense em Deus por uns 5 minutos, na bondade de Deus, na fidelidade de Deus. E ao acordar, faça a mesma coisa.
Não levanta e sai por aí fazendo um monte de coisas. Levante. Antes de levantar, senta em sua cama, aonde você estiver. Pensa em Deus, na bondade de Deus. O que Deus pode fazer e tem feito por você e por sua família. Então, um grande momento da gente poder refletir. É com grande alegria que eu trago essa mensagem para todos nós, para mim também, para minha família, que nada Deus vai deixar faltar e nunca deixou faltar na vida de quem busca a Deus Todo-Poderoso. Vamos continuar buscando o nosso Deus até o fim das nossas vidas. Que cada um de nós possamos ter um ótimo domingo, meditando nessas escrituras, uma ótima semana também. E eu quero finalizar com vocês orando. Vamos orar. Nosso bom Deus, muito obrigado, Senhor, por poder estudar essa palavra e compartilhar com meus irmãos. Encha-nos do Teu Santo Espírito, dá-nos uma ótima semana, um ótimo tempo com o Senhor todos os dias e com a nossa família. Oramos a Ti, agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Beijo em todos, até a próxima. Tchau. Como luz ao fim do túnel, que brilha em meio à escuridão, Rei de toda a criação, assim é o Senhor. Imagine se Ele não te amasse. Imagine se Ele te deixasse. Pense bem que por você, Ele se sacrificou.
um poder que aquieta o mar. Acima de tudo que eu pensar, a ninguém adorarei, senão a ti, ó indescritível, infalível Deus. O que me mantém é poder contar contigo. O que me sustém é saber que tu estás aqui. Chego a imaginar, no entanto, qual será a tua tez, se verei o teu semblante, assim como me vês. Alguns entre nós caminharam ao teu lado, ouviram curar, ensinar, cantar e até chorar. Foi um privilégio e tanto, mas enquanto eu viver, reconhecerei que é santo, pois feliz quem cresce em ver. Um poder que aquieta o mar, acima de tudo que eu imaginar. A ninguém adorarei, senão a ti, ó indescritível, infalível Deus. Inigualável, insondável, imprescindível, inabalável, preciso, sincero, perfeito, exato, eterno, incontestável, notável, impreterível, memorável, sublime, fraterno, perfeito, exato, eterno, absoluto, admirável, divino, mistério, perfeito, exato, eterno, perfeito, eterno, perfeito, eterno. Ó Senhor, tu és perfeito, meu Senhor Jesus. Perfeito, exato, eterno. 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 Perfeito, Jesus, o extraordinário Rei. Acima de tudo que eu pensar, a ninguém adorarei, senão a ti, ó indescritível, infalível Jesus, o extraordinário Rei. Acima de tudo